pastora, pronto. Vamos cantar um pouquinho, vamos animar um pouquinho, porque eu acho que o almoço foi tão bom, foi com tanta substância que dá um soninho, né? Eu vou, mas quer cantar melhor. Eu só sei cantar as músicas de igreja que envolvem mulheres. Essa outra música eu sei não. Arroz, teu cacho, feijão, floreou. Menina, para coração cheio de amor. Arroz, teu cacho, feijão, floreou. Menina, para coração cheio de amor. Hoje em guerra fez a guerra por justiça, destruindo preguiças de povo de pegar. Cabo de fogo, estando cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Arroz, teu cacho, feijão, floreou. Menina, para coração cheio de amor. Arroz, teu cacho, feijão, floreou. Menina, para coração cheio de amor. Sacrifício de laxinha, lama preta, o inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompendo cercas, consertado filosofia, tem paz e harmonia para quem canta amor. Arroz, teu cacho, feijão, floreou. Menina, para coração cheio de amor. Arroz, teu cacho, feijão, floreou. Menina, para coração cheio de amor. Quando se terra fez a guerra por justiça, destruindo preguiças de povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Arroz, teu cacho, feijão, floreou. Menina, para coração cheio de amor. Arroz, teu cacho, feijão, floreou. Menina, para coração cheio de amor. Sacrifício de ajuda, lama preta, o inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Romperam cercas, consertar filosofia de ter paz e harmonia para quem manda o amor. Arroz, teu cacho, feijão, floreou. Menina, para coração cheio de amor. Arroz, teu cacho, feijão, floreou. Menina, para coração cheio de amor. Deu para acordar um pouquinho? Então, me pediram para falar um pouco sobre conjuntura, né? Eu vou pedir permissão de vocês para falar daqui, porque eu anotei algumas peças, para não ver se ele está bem. Mas o primeiro elemento que eu gostaria de pautar é uma pergunta. Quem é que nesse momento consegue transformar influência em poder político? Eu quero que você responda. Quem é, gente, que consegue? Fala aí, Renato. Ajuda aí. Quem é que consegue transformar influência em poder político? Quem é que consegue influenciar? Todo mundo. E esse é o primeiro elemento que eu acho importante que a gente tome posse. Nós também podemos influenciar. Nós também influenciamos. E eu quero que a gente tome posse, né? Ó, falando igual pastor aí, padre. Tome posse dessa afirmação. Porque eu escuto muitas pessoas dizer a extrema-direita influencia. A extrema-direita é quem está influenciando. A extrema-direita. Mas, gente, nós também influenciamos. Dona Clemência, né, ela estava falando aqui pela manhã, e ela falou que nos cursos de GRH aprendeu a como utilizar a água, a como cuidar da água. O SEDASB influenciou. Não influenciou? Influenciou. Quando a gente escuta uma agricultora ou um agricultor falar que deixou de queimar lá o roçado para plantar,
e passou a conservar a sua terra. A gente significa que ela foi, ou ele foi influenciado. Porque eu lembro que meu pai, antigamente, ele dizia que tinha que queimar, porque quando queimava a plantação, o cultivo era bom, mas no outro ano não vinha nada, né? Porque ele não sabia que o solo estava sendo destruído. E a gente está influenciando. Então a gente está influenciando. Quando a gente chega nos municípios e a gente começa, por exemplo, a estimular que as comunidades produzam alimento dos cursos que a gente faz, a gente está influenciando. Porque eu lembro que no início, lá atrás, a gente não comprava nada das comunidades, a gente levava as comidas da cidade, levava as panelas, levava a quentinha, porque a gente achava que as comunidades não ia comer. Quem é que vai querer cozinhar? E hoje a gente vê os grupos de mulheres cozinhando, fazendo produção para a PENAI, para a PAA, para a Feira Agroecológica, vendendo doce, vendendo bolo, vendendo cocada, vendendo, enfim, sequinhos. Isso por quê? Porque a gente influenciou. A gente influenciou. Mas se a gente consegue influenciar no como cuidar da água, do como cuidar da terra, do como cuidar dos animais, do como se relacionar com a comida. Eu tenho 20, como eu falei no início, eu entrei no MOC com 19 anos. Eu sou da terceira geração da família que tem relação com o MOC. A minha avó, a comunidade de onde eu sou, o MOC, uma das primeiras comunidades que eu comecei a trabalhar foi lá. A primeira casa que teve uma fossa vazão foi na casa da minha avó Bichita. E quando eu comecei no MOC, com 19 anos, eu lembro bem que a gente dava, um dos cursos que trabalhava segurança alimentar era para ensinar os agricultores e as agricultoras a consumir verduras, saladas, a deixar de vender o ovo da galinha caipira e comprar o ovo de granja, porque existia essa prática. Porque o ovo de galinha caipira era um pouquinho mais caro, vendia, comprava ovo de granja porque sobrava para mais alguma coisa. E eu lembro disso, né? Eu ainda muito jovem, minha mãe ainda apaixonada da criança, e eu achava aquilo estranho. Por que tem família que a gente tem que estimular a comer as verduras? Eu que fui criada botando os caules da couve, de tudo dentro do feijão, que dava mais ferro. Mas por quê? Porque aquelas famílias não tinham sido orientadas, não tinham sido educadas na sua educação alimentar. E por que eu quero começar a falar sobre isso? Porque a gente precisa também começar a enxergar a nossa força. A nossa força no campo político. Pela manhã eu trouxe isso e eu queria repetir aqui. Muitas e muitas vezes dizem a gente que nós não temos força. Dizem a gente que quem tem força é somente quem está no campo institucional da política. As vereadoras, os vereadores, prefeitos, prefeitas. Mas nós, associações, sindicatos, grupos, organizações, nós temos força. Muitas vezes a gente não reconhece a força que nós temos. E acho que nesse dia de hoje, o SEDASI precisa sair daqui com esse pensamento. A força que o SEDASI tem enquanto uma organização da sociedade civil que influencia muita gente. Influencia pelas suas ações, influencia pelo seu exemplo e influencia por suas lutas, né? Então, acho que esse é o primeiro elemento. Quando a gente perguntar quem consegue transformar a influência em poder político, a gente precisa começar a lutar para que a nossa influência de fato se transforme em poder político. E aqui está uma fragilidade nossa muito grande. Que o que a gente tem visto nessa correlação de forças, e aí desde o Congresso Nacional até o nosso Estado, é que cada vez que passa, nós, movimentos sociais, estamos perdendo essa força. Estamos perdendo porque estão nos roubando, né? Quando a gente vê a força que a ASA tem e o que isso significa no orçamento, o que foi o orçamento do governo federal 2012
passa por um outro elemento que eu acredito que pouco a pouco a gente está aprendendo, né? Como disse para ele, mas a gente está aprendendo a aprender. Pouco a pouco a gente está aprendendo a aprender a usar essa nossa força, essa nossa influência também na política. Porque a gente usou muito essa força, a gente usa no dia a dia essa força, na luta para melhorar a qualidade de vida do povo. Mas a gente ainda usa pouco essa nossa força no poder político. E aí eu queria muito que a gente, essa tarde de hoje, a gente pudesse essa reflexão para dentro das nossas instituições e dos espaços que nós andamos. Se cada um e cada uma aqui pensar, quantas pessoas eu consigo me relacionar durante um dia, durante uma semana, durante um mês? Quantas pessoas a gente consegue se relacionar? A gente conversa com todas essas pessoas sobre política, sobre voto, sobre direitos. Vamos parar e pensar, só no dia de hoje, quantas pessoas eu perdi a oportunidade de conversar minimamente sobre isso? Eles participam, eles aproveitam todos os espaços e nós, muitas vezes, para não bater de frente, para não divergir, a gente se cala. E quando a gente se cala, a narrativa do outro é que ganha, porque a narrativa dele ou dela é que fica como verdadeira. Então, acho que um elemento que a gente precisa pensar é: nós precisamos, de fato, ocupar mais dessas influências para que elas se transformem no poder político. E o poder político que eu trago aqui, que ela precisa se transformar, não é o poder de indicar secretário, secretária, não. É o poder de ter no orçamento, de fato, aquilo que é importante. Essa disputa de orçamento é, de fato, o poder político que a gente precisa. Se a gente for parar para analisar, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, nós estamos em plena disputa de poder político, em plena disputa de orçamento do nosso governo federal e do nosso governo estadual. Eu lembro bem que no auge das políticas de governança no semiárido, o MOB chegou a construir 1.000 cisternas em um ano apenas em Feira de Santana. 1.000 cisternas em um ano. Hoje, para a gente conseguir construir 1.000 cisternas, a gente tem que ter o quê? 3 contratos? 4 contratos até, para conseguir construir 1.000. A gente chegou a construir em um município só, 1.000 em um contrato. Nós chegamos a ter contrato de 6.000 cisternas. Isso por quê? Porque o orçamento era outro. Porque naquela ocasião, o poder político que nós tínhamos não era de indicar o ministro ou ministra, mas nós tínhamos o poder político de incidir no orçamento. E esse poder político hoje foi cooptado pelo Congresso Nacional, que está lá tirando dinheiro dos nossos ministérios e jogando nas emendas. Nunca na história desse país os deputados e deputadas tiveram tanto dinheiro para emenda. E aí é onde perpassa o nosso grande perigo de hoje. Né? A mesma coisa, gente, está acontecendo no nosso estado. No nosso estado, a gente também vive essa disputa. Não são as emendas, né? Diferente do Congresso Nacional, não são as emendas que está puxando o recurso todo do estado. Mas é a disputa das grandes construções. Eu posso falar que a sociedade civil, nós vivemos uma realidade onde atraso de pagamento de contratos de até atraso de pagamento de contratos de cisternas, porque o dinheiro tem que ir para a educação, o dinheiro tem que ir para a saúde. Só que assim, a gente quer escolas do tamanho G, a gente quer escolas bonitas, a gente quer escolas grandes, mas a gente quer também que a agricultura familiar se mantenha no orçamento. Então a gente não pode fazer um em detrimento do outro. A gente precisa ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, hoje, ele é pesado pela força que a gente está perdendo dentro do governo do Estado também. E aí, primeiro, uma das coisas que falam é: mas vocês não conseguem reverter a influência de vocês em voto. E eu diria, eu acho que não é que a gente não consegue reverter a nossa influência em voto. Eu acho que a gente não consegue dar visibilidade àquilo que a gente faz. Porque, como o Climério falou, se o Climério chegou a influenciar 5.000 pessoas a votar em Claudemir, não é pouca coisa. Não
quadrada. Eu sei que talvez para algumas pessoas que estão aqui, isso que eu estou falando talvez soe preocupante, e é preocupante. É preocupante porque a gente precisa que as políticas aconteçam no nosso estado, independente de parlamentar A, B ou C. O SEDASB não pode esperar que chegue um projeto de apoio à agricultura familiar aqui, porque Zé Raimundo indicou. O projeto de agricultura familiar tem que chegar aqui, porque é uma linha do governo do estado atender todas as regiões do estado. E para o seu SEDASB, uma instituição séria, o seu SEDASB, uma instituição séria, que atua nesse território, é o SEDASB, uma instituição que vai ganhar a disputa. Se tem outra instituição séria também com capacidade, ela também pode ganhar a disputa. Então, eu queria trazer esse elemento para a gente pensar. Quem tem um celular aí na mão? Mais alguém tem? Pois não tem. Vocês já pararam para analisar no Instagram onde é que a gente chega? Que a gente às vezes não enxerga a nossa capacidade. Pronto, o meu Instagram está dizendo que eu consigo atingir em 30 dias 115.800 pessoas. Vamos contabilizar todos nós aqui quantas mil pessoas nós conseguimos alcançar. Aqui nessa sala deve passar de 1 milhão de pessoas. Como é que a gente está utilizando isso? E esse é o elemento que eu quero trazer, porque muito mais do que a gente ficar divulgando bobagens, a gente pode estar divulgando esse projeto de sociedade que a gente defende, para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas defendam. E aí, trazer um elemento que eu acho importante a gente sair daqui desse aniversário pensando, primeiro, para que de fato a gente consiga influenciar, a gente precisa fazer bem feito. Tantas pessoas aqui hoje elogiaram o SEDASB pelo trabalho bem feito, de qualidade. Isso eu escuto sempre de Neito. Neito fala assim: fazer o trabalho bem feito, correto, é nossa obrigação. Então, o primeiro passo, a gente precisa continuar fazendo a obrigação, executar nossos projetos bem feitos com qualidade. Mas, além de fazer o nosso projeto bem feito, que é nossa obrigação, se a gente faz isolado, se vocês ficam aqui em Vitória da Conquista, isolados, sem se conectar com mais ninguém na Bahia e no Brasil, isso vai ecoar em algum lugar? Não, porque vocês estão isolados. Então a gente precisa continuar se articulando em rede, precisa continuar ocupando os espaços do fórum, da ASA, da ABA e outros que se considerem como importantes. A gente também precisa fortalecer as iniciativas que trazem aqui. E aí eu quero deixar mais um desafio aqui do SEDASB, né? Que no próximo aniversário a gente esteja aqui constituindo ou comemorando a criação da rede de mulheres da região sudoeste. É uma região que tem muitas mulheres atuando, muitas mulheres nos grupos, muitas mulheres produzindo, e a gente precisa institucionalizar isso, dar visibilidade. Não é só as mulheres ficarem como participantes dos espaços, é ter também seu espaço. Como é importante que esses alimentos venham de uma rede. Às vezes a gente não enxerga, gente. Vocês já pararam para analisar? Só aqui, vamos pegar aqui, SEDASB, Divina, isso, Faz Amigo. Vocês já pararam para analisar quanto de dinheiro essas 4 instituições movimentam a economia desses municípios? Vocês já pararam para analisar? E se esse dinheiro todo que é movimentado nessas instituições fosse canalizado para os grupos de mulheres e de jovens dessa região, nós estaríamos fazendo diferença na vida de mais pessoas? Então, como a gente vai otimizar tudo que a gente tem, estimulando a criação de novas redes, de novos grupos, de novas organizações? E, com isso, a gente cria mais espaço e mais oportunidade para a gente conseguir influenciar mais pessoas e, dessa forma, a gente conseguir transformar essa nossa influência em poder político. Então, eu só queria trazer essa minha fala agora de tarde. Da necessidade, da importância da gente, primeiro, tomar posse que nós também conseguimos influenciar muita gente. Muitos que se dizem nas redes sociais que são influenciadores, só influenciam bobagens, só influenciam coisas
a ter uma segurança alimentar, a ter uma segurança hídrica, a cuidar do solo, a cuidar da água, ao voto consciente, ao voto de qualidade, muitas vezes a gente não está se enxergando enquanto isso. Então, que a gente saia daqui hoje enxergando esse nosso poder de conversar com todo mundo, seja nas redes, seja nas ruas, seja nas roças, seja onde for, né? E o outro elemento que a gente enxergue o nosso potencial de multiplicar essa organização, sem medo de que a outra organização vai surgir. Como é que ela vai sobreviver? Ela vai sobreviver porque tem espaço para a organização das juventudes, tem espaço para as organizações das mulheres, tem espaço para as organizações das famílias atípicas, como a gente estava conversando ali. A gente precisa dar visibilidade, a gente precisa ajudar que essas famílias tenham voz, que são invisibilizadas nas áreas rurais. E tudo isso vai acontecer a partir de um elo motivador que eu enxergo nessa região sudoeste do SEDASP, que é essa instituição motivadora a criar. Se há 60 anos atrás o MOC foi essa instituição motivadora lá na região de Feira do Cisal, o SEDASP é essa instituição motivadora aqui. Que a gente estimule essas novas instituições e cada vez mais a gente vai criando essa rede. E eu digo a vocês, gente, eu ouvi o primeiro falando ali que o SEDASP, na contabilidade deles, trabalhou, deu 5 mil votos a volta do terreno. Eu lembro que em 2018, nós apoiamos eles antes para a deputada federal. 2018, quando foi 2014, eu estava grávida, meu primeiro filho, pari um dia antes da eleição. Então foi muito conturbado, a gente pouco se movimentou. Quando foi 2018, a gente dizia, e agora? Quantos votos a gente vai conseguir trabalhar? Eu só tenho o meu, mas a gente vai conseguir, a gente vai lutar. No final das contas, quando terminou a eleição de 2018, quando nós fomos contabilizar todos os municípios, só o município de Araci, que é o meu município, que é pequenininho, tem 54 mil habitantes. Na eleição de 2014, a eleição já teve 300 votos lá. Na eleição de 2018, ela teve 2.947 votos. No território do Cisal, só os municípios que nós trabalhamos, nós conseguimos 20 mil votos. Isso é muita coisa. Se a gente for olhar o que o MOC faz, o que o IRPA faz, o que o SEDASP faz, eu acho que, inclusive, é um elemento importante para essa eleição, Cícera, primeiro. Que a gente consiga contabilizar e mostrar isso. Porque são votos que muitas vezes acham que é o vereador, é a prefeita, é o prefeito, também tem o seu trabalho, mas o nosso trabalho precisa ser reconhecido e precisa ser visibilizado. E isso precisa se transformar em poder político. E não é indicar ninguém para ocupar cargo, não é isso que a gente quer. A gente quer orçamento. A gente quer orçamento nas políticas públicas que melhoram a qualidade de vida do nosso povo. E é essa influência política que nós precisamos ter. E para isso é cada um e cada uma tomar posse do que a gente pode fazer. Eu fui, só para finalizar mesmo, em 2020, eu fui candidata a vice-prefeita da minha cidade. Me arrependi muito por tudo que eu sofri. Mas o curioso é que eu fui candidata a vice. Só um depoimento rápido para vocês terem ideia. Eu fui candidata a vice. O candidato a prefeito, a mãe foi prefeita 2 vezes e o pai foi prefeito 1 vez. Nós perdemos a eleição por 2 mil e poucos votos de diferença. Mas o curioso era que ele andava com segurança e eu não. Eu andava sozinha com os companheiros dos movimentos. Ele não sofreu nenhum atentado, nenhum. Vai dizer não. Teve ameaça, não sofreu nenhum atentado, mesmo assim ele andava com segurança. Eu, que não tinha segurança, sofri 3 atentados. Primeiro, por ameaças no celular e por carta, jogavam carta na minha casa, de ameaça de morte. E depois, 2 comunidades que eu recebi arma apontada para mim. E depois eu ficava me perguntando, mas por quê? Por que eu visse receber arma apontada para mim, dizendo que eu tinha que sair da comunidade, mas depois refletindo, eu sei o motivo. E é o mesmo motivo que cada um de vocês aqui, se entrar, vai acontecer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós, das organizações da sociedade
nós podemos entrar em qualquer casa. Qualquer casa que a gente entrar, a gente é bem recebido. Sabe por quê? Pelo trabalho que a gente desenvolve. Então, seja de grupo A, de grupo B ou de grupo C, vocês vão ser recebidos. Nós seremos recebidos. E isso é a ameaça. A ameaça de que, ao primeiro entrar em uma família, que aquela família voltou no grupo lá da extrema-direita, que ao essa família recebê-lo, essa família seja influenciada pelo que ele conversar lá. Essa é a ameaça. Isso mostra o poder de influência que nós temos e que às vezes a gente não usa. Eu fui em todas as casas com dinheiro. Mesmo aqueles que me diziam que não ia votar em mim, mas eu ia conversar. Eu disse, independente de a senhora votar em mim ou não, quero conversar, a senhora pode me receber. E é essa ameaça, gente. Eu quero finalizar dizendo isso. Nós temos esse poder nas mãos. O SEDASM tem esse poder nas mãos, na seleção. De ir em todas as casas, não importa se você construiu a cisterna em 2026 ou se você construiu a cisterna em 2002, em 2003. Você pode ir nessa casa e conversar com essa família que você vai ser bem recebido. E esse é o desafio que a gente lançou lá no MOB. Vamos mapear todas as famílias que a gente atendeu, principalmente com as cisternas. Vamos mapear e vamos visitar todas essas famílias, porque de uma coisa a gente tem certeza: todas essas famílias irão nos receber muito bem. E o não a gente já tem. A gente vai lutar para influenciar pelo sim. Pelo sim, para que a gente consiga converter a nossa influência em poder político. E isso que a gente precisa trabalhar nesse ano 2026. Gratidão, Célia, por essas reflexões e que a gente saia daqui com a noção de que todos nós temos o poder político. O poder político está em nossas mãos. Nós temos capacidade de influenciar, de dialogar, de conversar. Então vamos fazer com que isso se transforme em algo positivo. Antes de passar para Cícero, eu queria só reforçar aqui a presença da COFASP.